Olá, pessoal! Estamos aqui novamente com ela, a madrinha do canal, nossa querida Karine Ribeiro, maior tradutora de Forgotten Realms do Brasil. 15 romances até o momento. E hoje a gente vai falar da promessa do Rei Bruxo, né? E aí, Karine, por favor, se apresenta pra galera e fala um pouquinho pra você de como que foi encarar a promessa do Rei Bruxo. Beleza, fala galerinha, eu sou Karine Ribeiro, eu sou a elfa tradutora local e esse é meu filhote mais novo, né? Eu gostei muito da promessa do Rei Bruxo, assim, o começo já começou em cena de ação e Dois pés no peito. né, foi com dois pés no peito e eu vou te falar que eu olhei aquilo e fiquei, o que está acontecendo? E eu pessoalmente eu tenho uma certa dificuldade em cena de ação. Uhum. Porque, assim, a questão de traduzir cena de ação é que você não só tem que passar o que está acontecendo, você tem que compreender toda a logística, né? Você tem que formar um mapa mental e aí sim saber a melhor forma de passar. Eu não vou nem mencionar a questão de nome de soco. Tá? Essa questão de nome de soco é uma bagunça de inglês para português. Eu me lembro que a primeira vez que eu tive que lidar com isso, fui consultar meu irmão, que é professor de Muay Thai, tem academia de Muay Thai, para ele poder me ajudar. E eu falo, Rodrigo, socorro. Né? Então, já começou aquele turbilhão. Na minha timeline mesmo de tradução, foi até o pedaço que eu levei mais tempo. Né? Uhum. Mas depois, é sempre assim, normalmente o começo da tradução é o pedaço que eu levo mais tempo, depois eu engato e vou. Muito certo. Bom, pessoal, vamos lá. A Promessa do Rei Bruxo, ele é o volume 15 da Lenda de Drizzt, tá? Ele é uma parte de uma trilogia que chama A Estrada dos Patriarcas, né? Que ela é um spin-off, que é a continuação das aventuras do Artemis Entreli e o Jarlaxo. Esse livro é muito legal, mas antes da gente entrar em algumas coisas do livro, sem dar muitos spoilers, tem que explicar uma coisa. Como a Karine falou, já entra numa cena de ação, com os dois pés no peito, o Jarlax e o Artemis fugindo dentro da torre de um mago morto-vivo, naquelas cenas bem Indiana Jones, né? Muito legal. Mas você fala, pô, mas o que aconteceu? É o seguinte, gente. Nos Estados Unidos, Europa e Canadá, entre esses dois livros, foi feita uma coletânea com diversos autores escrevendo contos de Forgotten Realms. Nessa coletânea, que não está disponível no Brasil, tem duas histórias escritas pelo Salvatore, tá? Uma delas é a história do Drizzt, quando ele menciona algumas vezes que ele encontrou um Goblin, que era tipo como ele, uma pessoa diferente, né? E a outra é a história do Artemis Entreli e do Jarlaxo, quando eles encontram as novas patronas, as patrocinadoras deles, né? Que a gente vai falar disso, que a Karine vai gostar muito. E também é a primeira vez que, nas muitas vezes que a Wizard fez as mudanças no Forgotten Realms, os autores tiveram que se adaptar. Uma coisa foi o retorno do reino de Netheril, os Shades, os Sombras, né? E nesse conto aparece um Sombra querendo pegar a garra de Caronte, que é a espada do Entreri, que ela é uma arma deles, é uma arma Netheril. E aí, quando tem o desfecho disso, o Entreri usa a adaga dele e ele acaba adquirindo umas características shades, por isso que quando descreve ele aqui, ele está um pouco com a pele cinzenta. Resumi bem, Karine? Resumiu muito bem. Eu tive que Muito correr bem. atrás, resumiu muito bem. Bom, pessoal, vamos lá. Essa aventura, ela se passa nas terras das Pedras de Sangue. Ela é, assim, da última vez que a gente falou do Drizzt, a gente falou da Costa da Espada, a gente falou, pô, é um ar fresco nas aventuras. Isso aqui tá muito melhor, me perdoe. Por quê? Porque além de ser fora, finalmente, da Costa da Espada, ou de Maison Berrazan, ou do Vale do Vento Gélido, tá? A gente está num lugar muito RPG. O reino está se consolidando. Então você tem um lugar lá que chama Muralha, que é uma fortaleza. Você vai lá, o que você faz? Sou aventureiro. Todo dia você sai pelo portão, mata monstros e traz uma orelha do monstro. E por orelha de monstro você ganha dinheiro, fama e status, né? Então o Artemis Entreri e o Jarlaxo estão aqui, né? Porque agora eles têm duas patronas poderosas e misteriosas que gostam de colecionar itens, né? E além disso, o Jarlaxo está numa missão pessoal para fazer o Entreri
encontrar um sentido para a vida. Como sempre, o Jarlaxo, ele é muito manipulador, ele tem o interesse dele, mas a questão é que ele quer que a pessoa atinja o seu melhor ou o seu pior, né? Karine, o que você pode dizer desses fatores que eu te disse da Terra Nova, Jarlaxo, Entrerim e esse novo ambiente que é bem campanha de RPG? Orelhas de Goblin, orelha de Ogro. Eu vou dizer que é bem campanha old school de RPG. Muito Porque bem. ela tem uma abordagem muito específica, então lembra muito RPG de 2 décadas atrás, uma década. Vamos botar duas, né? Até 2 décadas atrás, uma década atrás, eu acho que ainda tinha um bocado disso, né? Porque no fim das contas eles estão basicamente ocupando uma terra e massacrando todo mundo, né? E isso é muito RPG das antigas, né? Sobre as patrocinadoras, as chefes deles, eu acho elas incríveis. Eu quero, assim, dar vontade de você ver mais delas. E quanto ao Entrelhos Galaxy, eu nunca gostei tanto deles. E eu já gostava deles. Meu irmão, acho que ele está no livro 10 ainda. E ele é o maior fã do Entrelho que eu já vi. Eu acho que ele vai gostar menos do Entrelho aqui, mas eu gosto mais do Entrelho aqui, sabe? E não é só pela questão Shade, mas justamente por causa dessa interferência do Jarlaxle nele, né? E dos métodos que o Jarlaxle escolhe. Fora os puxões de orelha do Jarlaxle, que são muito bons, porque ele vai exatamente no lugar certo, porque Jarlaxle é muito bom com gente, né? Ele é, e a questão é que, tipo, cara, o Entreri desde o Lâmina Silenciosa, ele não tem um objetivo na vida. E o Jarlaxle fala, cara, você tem que encontrar, pra bem ou pra mal, a gente tem que dar um jeito de você encontrar um objetivo, porque só assim você vai atingir o seu potencial total, e eu preciso do meu recurso a 100%, porque eu acredito que o Jarlaxle gosta mesmo do Entreri, mas para ele é recurso. A gente tem que dizer que, em primeiro lugar, para Jarlaxle será sempre Jarlaxle. Eu acho que não são duas coisas mutuamente excludentes, né? Uhum. Essa é a parada. Ele não é burro de desperdiçar um recurso valioso. Mas ele também gosta do Entrelho, então acho que são sim as duas coisas. Bom, pessoal, e aqui a gente descobre, né, que nas Terras de Sangue, né, a gente tem o rei, que uma das alcunhas dele é o Matador de Dragões, né? E a gente também tem uma sociedade, né, uma organização de assassinos muito famosas, né, que meio que fica na balança quem tem o poder ali, o poder está na luz, o poder está nas sombras, né? E o Jarlax e o Entreri chegam nessa terra já, como eu falei, com os dois pés no peito, então eles vão ganhando fama entre os aventureiros. E aí o pessoal, quem são esses caras? O que a gente vai fazer? E aí a gente conhece alguns personagens, né? Que mais uma vez o Salvatore ele coloca uns personagens muito interessantes. De repente ele joga para escanteio, né? Mas não deixa de ser uma história legal. E aqui, vamos lá. Agora eu vou chegar numa parte meio controversa. Prepare-se, né? Não, antes da parte controversa, eu também queria dizer que esse é um dos poucos livros em que o Salvatore fala mais de coisas de jogo, de lore. Tá? Porque, por exemplo, gente, se vocês vão jogar, pegam um livro de Forgotten Realms de regras, de Maison Berrazan, do Vale do Vento Gélido, da Costa da Espada, e você lê o livro do Drizzt e fala, isso não apareceu no Drizzt. Porque em Maison Berrazan nós temos outros deuses, né? No Vale do Vento Gélido tem muito mais coisas. E aqui o Jarlaxo fala sobre um lich famoso que tem em Maison Berrazan, né? E a fama do Drizzt, ele usa muito a fama do Drizzt de ser um elfo bom, para o pessoal tentar dar uma chance nele, ele sempre galanteador. E aí eles falam de uma meio-elfa em Sudambar. E essa meio-elfa é a meio-elfa, que na verdade é uma meio-droll, meio-elfa da superfície, que aparece no jogo do PS2 Forgotten Realms Demon Stone, que ele é muito legal, e o roteiro dele é uma história do Salvatore. E foi a primeira vez que eu vi ele entrar tanto no lore. Você chegou a perceber isso, Karine? Não exatamente, eu só imaginei que fosse uma expansão mesmo de lore, né? E que eu imagino, isso sou eu supondo, que tenha mesmo uma obrigação contratual de dar umas puxadas aqui ou ali. Então, se ele for mencionar justamente uma personagem que é dele, já que você disse que o roteiro é dele, faz sentido, né?
Mas tipo assim, ele normalmente ele é muito mais sutil que isso, né? Eu acho que a primeira vez que falou, não, eu acho que dá pra. Talvez ele estivesse trabalhando em alguma coisa no futuro, não sei, né? Mas vamos lá. Agora a parte da Comprou uma controvérsia. mosquinha para ver as coisas dos bastidores desses livros, da Aham, escrita desses livros. eu também. É, agora vamos para a parte controversa. Vamos lá, gente. Neste livro, tá? É onde aparece um dos meus personagens favoritos de Forgotten Realms, tá? Vocês sabem que eu sou fã de anão. E esse é o Atrogate, tá? Que ele é um anão, mercenário, aventureiro. Ele usa 2 manguais, ele é desbocado, ele é loucão. Ele é extremamente poderoso. E eu gosto dele, porque eu acho o Astrogate muito interessante. Só que a Karine odeia o Atrogate, tá? Por 2 Sim! motivos. Ela não gosta do Atrogate e porque o Atrogate fala rimando. E como a De vez gente em sabe, quando, que é pior rima ainda. é o pesadelo do tradutor. Karine, seu contraponto. Assim, tem tradutores que são especializados em rima muito bons nisso. E a Tocante não fala só em rima, ele fala rimando, ok? De vez em quando, ou melhor, em grande parte das vezes, mas não é sempre, né? E Debochando, né? E ele tem uma linguagem muito específica. Então você tem que fazer a rima funcionar dentro dessa linguagem específica. E às vezes as rimas dele não fazem sentido. Então, às vezes eu adapto as rimas para ficar do jeitinho mais certo, só que às vezes ele faz umas rimas no meio com uma métrica que não faz sentido. E ele é uma babaca. Então, ele é muito babaca. Ele vai além dos meus níveis de babaca. Mas eu me lembro que, assim, outra pessoa que não suporta as rimas desse anão desgraçado é o Entrere. Então, toda vez que o Entrere reclamava, revirava os olhos, fazia arf, ou qualquer coisa do gênero, eu gostava mais do Entrere. Porque eu acho que o nosso nível de paciência para ele tá bem parecido, sabe? Eu falei, eu acho que esse livro fez consolidar o carinho da Karine pelo Entreri, porque ela odeia o Atrogate, ela odeia a rima e ela tá traduzindo as rimas, né? Mas Eu eu não acho odeio muito rima, eu me interessante. divirto com rima, especialmente se não tem prazo em cima da rima. Muito bem. E pessoal, o Atrogate ele vai se tornar uma nos livros de Forgotten Realms, a gente veria um pouco aqui, um pouco ali, ele vai se tornando importante, conforme o Salvatore vai precisando dele. Mas não só isso, nós também somos apresentados, né, a uma guerreira, membro da Ordem de Cavalaria, parte da família real, né, que ela tem... Eu gosto dela porque ela tem, assim, eu gostaria de talvez de ter um livro só dela, de origens, mas eu achei ela muito interessante. Ela se garante num combate, ela tem uma pegada política, mas é aquela coisa, né, Karine, como eu gosto de falar, né, a gente tem que ver quando a gente fica devendo favores, né? O que você achou dela? Ela é uma personagem que eu gosto muito, porque ela é uma personagem riquíssima e muito bem construída. É muito difícil falar dela sem fazer spoiler. É complicado, né? É muito difícil falar dela, mas só que isso eu posso adiantar. É uma personagem riquíssima, muito bem construída e bastante complexa. E tem muito espaço de exploração naquela personagem, e é aí que eu paro. Muito bem. Bom, pessoal, e outro personagem que é bem interessante no contexto dessa história, né? É que nós temos um Ranger, que ele é famoso nessa região, só que esse Ranger não é como o Driz. Gente, esse Ranger tá mais pro Aragorn, né, Karine? Espada longa, né? Ele é um Ranger, assim, eu lembro muito do Aragorn, da forma como esse Ranger trabalha, né? Eu gostei muito de todas as interações dele. Eu acho que ele é um personagem que funciona muito bem. Sim, ele é um personagem excelente. Eu senti um esforço muito grande de fazer ele parecer fodão. E não precisava, porque ele se mostra fodão ao longo da história. Sim. Pardon my French. Mas, né? E, nossa, não, ele é incrível. Ele é um personagem que eu gosto muito. Ele é outro que eu acho que meu irmão vai gostar muito. Né? É um personagem que eu tenho muita curiosidade de saber mais sobre ele, sabe? Eu diria que se ele usasse um escudo, ele seria o Montolio Bonaducci jovem, né? Quase. Você não acha? Mas aí não.
Não. Tem algumas coisas a personalidade, principalmente, dele não casa muito com a personalidade do Montoya. Ah, não, tô dizendo no aspecto de combate. Aí eu não saberia É, dizer. Até porque o personagem fica muito parecido, não tem tanta graça, né? sim, sim. Bom, pessoal, o que a gente tem que entender sobre as terras das Pedras de Sangue? Há alguns anos atrás, um rei bruxo poderoso estava dominando tudo, o pessoal teve que se unir para derrotar ele. Mas, como é sempre uma aventura, sempre sobram relíquias, itens perdidos, amaldiçoados, bibliotecas perdidas, tomos perigosos, né? E aí, né, que mais uma vez, né, que é um fruto da época, né, quando isso estava sendo introduzido, nós temos apresentados a uma das famosas comunidades de meio-orcs, né, de Forgotten Realms, e também nós somos apresentados a uma coisa que eu adoro, para quem recentemente viu a série Might Nine, né, no mundo de Vox Machina, o que é? É um circo de variedades viajante, que eu gosto muito disso, né? E eu achei que, por exemplo, criou legal a sensação de comunidade, a questão desse circo viajante, onde você pode negociar. Tem o mestre do picadeiro, que é bem conhecido, e toda essa comunidade tem a questão da riqueza deles cultural. Apesar de ser bem simples, né? Eu achei que o Salvatore trabalhou muito bem. O que você achou desses dois aspectos, Karine? Bom, provavelmente porque eu tenho medo de palhaços, eu visualizei um lugar com uma estética mais festival do que um Uhum. circo em si, né? Como eu falei, pode ser a questão de eu não querer pensar em nada muito parecido com palhaço. Muito bem. E eu gostei muito dessa estrutura. Eu gostei do fato da cidade parar para poder receber eles, porque já é parte da rotina da cidade. Né? Uhum. Eu gostei muito do protagonista responsável por esse festival itinerante, por esse mercado. Né? Eu gostei muito da relação familiar dele. Uhum. Então, falando em relação familiar, gente, a gente tem ali uma personagem que ela é uma meio orc, também com um pouquinho de sangue élfico, né? Ah, a gente vai falar de uma coisinha ali muito interessante que a gente falou do fator psicológico, que a Karine e eu achamos meio. Temos opiniões assim, meio diversivas, né? Mas o que acontece? Ela é uma maga de um certo poder, né? E ela acaba encontrando um desses itens que é o que desencadeia toda a aventura, né? Nós também temos exemplos de um bardo mais velho, tal, um ancião. Gente, escutem seus anciões, é importante, tá? Mas vamos lá, vamos falar do ponto que essa moça, por alguma razão do destino, ela lembra muito a amiga do Entreri de Calimporto, a Ralphing. Qual que é o nome Adoável. dela? Porque eu nunca acerto, Karine. Doável. Doável Tiger Willis. Tinker Willis, né? Tinker Willis. E Tiger. Porque é, não é Tiger, porque tem gojei, então como é um Tiger Tiger Willis. Willis. Doável. Isso, né? Que ela é líder de uma guilda de Halflings. Só que nesse aí, o Enter ele se sente atraído por ela. E é uma coisa que, por exemplo, a Karine achou muito estranho, né? Eu, no meu. Existem fatores o porquê disso, mas é que assim, eu acho que talvez não tenha sido usado bem, mas para mim, até hoje, ela é a única personagem que eu vi que foi a primeira amiga do Entreri, Sim. demonstrou ter carinho, ele acabou de uma relação muito. Foi a primeira vez que a gente viu ele baixar guarda com alguém, né? Então eu acho que por causa dos fatores que estavam acontecendo, aquilo foi a única coisa que ele conseguiu associar com talvez a coisa mais parecida com o amor que ele poderia ter. Eu concordo com a Karine que ficou muito estranho, né, Karine? Sua opinião? Sim, mas eu estava pensando nisso, na verdade, recentemente. Aham. Né? Então, acho que no fim das contas, nossas opiniões, quando elas se espalharam, elas meio que chegaram mais perto uma da outra. Eu acho que o que aconteceu ali é justamente isso. O Entrei não estava sabendo categorizar afeto, ok? E ele estava sentindo um afeto por ela e achou que estava atraído por ela. Uhum. É o máximo que eu consigo aceitar naquilo ali que aconteceu, porque toda a construção, assim, eu entendo que era para causar um estranhamento, né, todo o contexto envolvido, mas passou um pouco da mão do estranhamento. Mas se você pensar por esse lado, que era só uma dificuldade em categorizar afeto, né, não saber separar de afeto e desejo, digamos assim, né, ou, Uhum. né,
Não vamos entrar nas teorias, enfim. Então, eu acho que foi isso que aconteceu ali. Mas eu também estava pensando e reparei outra coisa. Sim. Eu acho que aquele um quarto de sangue élfico ali, o fato de terem falado que ela tinha feições orcs menos pronunciadas, eu acho que é uma forma de deixar ela mais palatável pro Entregue se atrair ela. E isso também me causou um pequeno incômodo. Uhum. Mas eu acho que toda essa relação do Entregue com ela, né, me causou um estranhamento muito grande. Foi. De novo, eu sei que a intenção era causar um estranhamento. O objetivo é você pegar o leitor e fazer o leitor pensar que porra é essa, Uhum. né? Mas foi muito esquisito. Foi muito esquisito. Assim, o objetivo era ser esquisito e ele conseguiu o que queria. Então, e assim, a gente acaba, né, vai criando esse grupo e a gente tem no grupo um outro meio orc que, gente, cara, se você quer jogar com meio orc, esse livro não vai te deixar feliz, tá? Porque o cara tirou os. Ele tinha, tipo, os piores consequências, ele tirou muito crítico, ele não serviu para quase nada no livro, infelizmente, né, Karine? Mas é porque não era possível ele ter nenhum desempenho bom, levando em conta o que estava acontecendo com ele. Eu sei, mas, por exemplo, pra quem gosta de jogar com o meu orc, vai ficar decepcionado, né? Ah, sim, vai, mas você tem que levar isso em consideração. As falhas constantes dele são uma forma de deixar evidente a consequência do sacrifício que ele estava fazendo, que torna tudo muito mais nobre. Então, eu acho que isso que aconteceu, né, foi uma forma de deixar o sacrifício que ele fez para estar com esse debuff muito mais. Eu acho muito mais válido, sabe? Uhum. Deixa muito mais importante. Então, a queda no desempenho dele, pra mim, deixa ele o melhor personagem pra mim do que se não tivesse tido essa queda de desempenho. Muito bem. Bom, gente, e antes da gente entrar em alguns outros detalhes, mais uma vez, né, vamos lá. Esse livro, sabe, temos uma nova dungeon, né, e é formado grupo com o Jarlax, o Entreli, o Atrogate e outros personagens, né, cada um com múltiplos interesses, né, para ir nessa dungeon, porque ela é uma dungeon expansiva, né, e o interessante é, às vezes, quando a gente está jogando, funciona, o mestre fala, ó, trabalhar com enxame, né, estão enxameando você. E às vezes fica chato porque você só tem tipos iguais de monstros. Esse livro trabalha muito bem isso sem ficar chato. O que você achou, Karine? Porque se a gente for ver, a gente não tem uma variedade de criaturas, tem uma variedade de situações, né, para enfrentá-los. A gente falando sobre enxame, né? Talvez seja porque normalmente quando a gente encara enxames em jogos, né, no RPG, a gente normalmente, nem sempre, acaba limpando. E uma coisa interessante dos enxames nesse livro é não tem o que fazer não. Não dá? Uhum. Então, acabam se tornando mais situações de puzzle, ou seja, como resolver esse problema sem focar exclusivamente no combate do que no combate em si. Então, talvez seja por isso que seja um combate menos chato. Eu acho que se fosse em T20, isso seria um perigo complexo. Verdade. Né? Eu acho que... Eu curti toda a forma como eles colocaram as criaturas que a gente tem, gente, né? Pô, aqui na capa vocês vão ver eles enfrentando gárgulas, então isso não dá para esconder, certo? A gente tem outras criaturas, a gente tem umas armadilhas muito bem elaboradas também, né? E é interessante porque a gente vê, tipo, o Entreli pegando umas manhas do Jarlax, sabe, de como agir em certas situações. A gente lembra que, pô, ele não é só um matador, ele é muito habilidoso com fechaduras, né, com armadilhas. E o que você achou de toda a parte da interação do grupo, Karine? Assim, a interação do grupo eu acho que funciona bem para um livro. Talvez funcionaria em uma one shot. Não funcionaria em um grupo de RPG longo se não houvesse uma alteração das dinâmicas do grupo. Perfeito. Ou pelo menos eu não consegui, assim, vamos ser mais diretos,
eu não conseguiria jogar em um grupo como a dinâmica, assim. Porque não falta muito aquela sinergia que a gente espera de grupos de aventureiros. Porque falta aquela sinergia entre grupos de aventureiros de um segurando do outro, porque estão querendo sacanear o outro tempo todo. Né? Que é onde o Jarlax floresce. Sim, é realmente o ambiente do Jarlax é um tentando sacanear. Afinal de contas, ele cresceu em Mesomberranzan e um tentando sacanear o outro. E ele conseguir subir, né, na escala de poder de Mesomberranzan, sendo um cidadão, né, considerado inferior, não mais inferior, aí seria provavelmente um Goblin, mas, né, sendo um cidadão considerado inferior, já significa que você tem que ter um bom jeito para intriga e para lidar com esse tipo de coisa. Muito bom. Bom, então, gente, enquanto eles exploram essas dungeons, a gente tem todas as armadilhas, os enxames, as interações, a trama vai ficando mais complexa. Eles estão, como a Karen falou, às vezes um está querendo passar rasteira no outro, né? Mas nesse livro, mais uma vez, né? Isso é um pequeno, né? Vamos lá, eu vou botar o pi, porque aí a Karine, eu só pego a reação dela, né? O Salvatore prova que eu não vou mencionar mais nada sobre isso, eu só vou parar aqui. Eu não vou falar nada, porque não tem como falar nada sem spoiler. Muito bem. Bom, outra coisa que também eu quero pegar essa reação foi. Prepara o pi, vamos ver o que a Karine vai falar, né? Aí a gente tem o nosso querido Jarlax pegador, hein? O que você achou? Não precisa do pi ainda, mas surpreende. Surpreende. O maluco tem um papo. O maluco, o cara é um malandro, sabe? É claro que ele vai ser pegador. Pegou foi pouco. Assim, eu não faço muita questão de ver The Exploits do Jarlax, né? Mas faz sentido. Eu também não, mas eu gostei, porque na história, assim, desde dos outros livros, é a primeira vez que a gente vê ele tendo aquele momento, né, Dom Diego de la Vega, né, meu, assim, pô. Ok, agora eu preparo o pi. Muito bem. Pode tirar o pi. Bom, agora, né, gente, e tudo isso vai culminando uma das coisas que o Salvatore faz muito bem, que é o nosso Final Boss, né? Me surpreendeu o Final Boss? Não, porque a gente vai tendo pistas, mas como aconteceu, como o Jarlaxo acabou utilizando algumas ferramentas que ele ainda estava. Ele deixa para fazer experiências em campo, que é meio perigoso, né? E como toda a cena se saiu, e mais uma vez no final, né? Foi o Entreri ser, tipo, super. Não confiar em ninguém, ser desconfiado, né? Que acabou tendo um desfecho diferente e, como a gente falou, né, o primeiro de interesse de Jarlaxo é Jarlaxo e o Entreri, ele tá ciente disso, a gente vê que é uma coisa que ele já está confortável, né, porque ele fala, puta, não tem como me livrar desse cara, né, e o que você achou, Karine, porque querendo ou não, toda a parte do Final Boss é fantástica, né, a batalha, como ela é conduzida, além do desafio da tradução, como é que foi para você? Enquanto leitora, sabe quando você tem um jogador de RPG e eles tiram uma solução assim, do nada, e é super criativa, e que o mestre olha e fala: quebrou meu jogo? Não, pelo contrário. Ou talvez seja assim, tipo, tá, eu não tava esperando por isso, mas se der certo vai ser foda, vambora? Foi isso. Muito bom. Eu, enquanto player, eu gosto de mestre que abraça as doideiras do jogador. Eu, enquanto player, eu já dei bom com gente mestrando que pegou justamente essa, sabe? Uhum. De falar, não, beleza, sua ideia é completamente insana e não vou dizer exatamente em D&D, porque obviamente o item tinha alguma regra para isso, mas aquele momento que você fala, e as regras não cobrem o que você está querendo fazer, então a gente vai improvisar um jeito das regras cobrirem, se der certo, briga, sabe?
Uhum. E a sensação é muito satisfatória. Então, me passou a mesma, assim, me passou a mesma sensação aqui, sabe? Sim. Eu gostei. É por isso que esse livro tipo assim, ele tá muito gostoso. Eu acho que ele é melhor ainda que o Mar das Espadas, sabe? Eu me senti muito melhor lendo ele. Eu gostei de tudo, assim. Ah, bom, pessoal, e depois a gente tem meio que a parte final, quando passou toda a treta, né? Que agora as forças da região estão cientes, mas ainda não entendem o poder do Jarlax, do Entreri. Eles estão se entendendo melhor. O Entreri teve uma evolução emocional também, e temos coisas para vir no próximo livro, né, que foi anunciado, que é o último dessa trilogia, que é o Estrada dos Patriarcas, que ele foi anunciado na live do YouTube de fim de ano da Jambô, pela Karen, né? E, Karine, como é que foi para você? Como fechou? Porque é o livro 2 de uma trilogia, mas ele é excelente e eu acho que ele fechou muito bem, né? O que você tem a dizer? Enquanto leitora, eu gosto muito de coisas mais introspectivas, mais focadas em personagens do Uhum. que no todo. Então, você sabe que eu, como leitora, de novo, né, eu aprecio muito eu aprecio os momentos de ação como acessórios para o desenvolvimento dos personagens. De novo, Uhum. o gosto pessoal de leitor é o que eu vou ler para relaxar. Né? E então, obviamente, eu apreciei muito mais os momentos introspectivos e tem uma conversa no final. Que é. Nossa, não, eu só vou parar aí. Mas tem uma conversa no final que, assim, é Uhum. muito bonita de se ler. Ah, e Karine, vamos lá. Tem uma coisa que, tipo, pô, tem um personagem que ele recebe um item de presente. Vamos falar sério, no momento que você viu esse item, a gente falou, mano, isso vai acabar na mão do Jarlax. Ah, não, eu não pensei nisso e eu deveria ter imaginado. Só vou dizer isso. Eu não pensei nisso, mas deveria ter imaginado. É o tipo de coisa que deixaria ele feliz. Uhum. Bom, a Karine, tem alguma coisa, né, no. Poxa, porque literalmente é um castelo de intrigas, esse livro, que deixa muitas coisas em aberto para a gente conhecer o reino das pedras de sangue, né? Para você, como é que foi a sua experiência conhecendo, descobrindo mais sobre o Rei Bruxo, vendo a evolução desses personagens, né? E mais uma vez, porra, 15º livro da saga do Drizzt, né? Porra, meus parabéns. E aí? Vou te falar que essa altura, essa saga é uma parte assim, essencial da minha vida. Né? É sério, Uhum. sério mesmo. Né? Tanto que acho que foi no 10º que eu escrevi a orelha falando basicamente isso, né? Que o Driss cresceu comigo, eu cresci com o Driss de alguma forma. E o Driss nunca tá fora, nem que seja nas entradas de capítulo a gente vê o nosso menino falando, né? Inclusive eu Sim, gosto muito das entradas de capítulo dele, porque ele vai falando e vai teorizando, ele não tem todas as informações. Então você exato. vê algumas coisas e pensa, amigo, você está enganado. E eu acho isso muito legal. Ok? Não Uhum. tratar ele como onisciente, mesmo nesses momentos. Salvatore acertou muito no tom dele nessas entradas de capítulo. Né? E mais para frente, bem mais para frente, gente, a gente vai descobrir como o Drizzt faz essas entradas, né? E recentemente, não, há uns 2 anos atrás, foi publicado uma compilação só dessas entradas, um livreto só com isso, né? Eu, It! é, eu achei isso muito legal. Então, pessoal, né, a Promessa do Rei Bruxo é uma excelente aventura, tá? Você não precisa necessariamente ter lido todos os outros livros, mas eu recomendo que você leia pelo menos o 14 para você saber o que está acontecendo, né? Como sempre, tem muitas pequenas coisinhas ali que eles deixam que a gente vai ver no futuro, mas vai fechar no terceiro, no Estrada dos Patriarcas. E lembrando que, vamos lá, quando terminar o Estrada dos Patriarcas, toda vez, no final de um livro do Drizzt, eu acho que a primeira coisa que a Karine confere quando vem para lá trazer está escrito Drizzt Do'Urden vai voltar, certo? E isso é verdade, porque o livro 16 é a Estrada dos Patriarcas, mas o livro 17 da Ordem, né, que
se tudo der certo, nossa querida Karine vai continuar traduzindo, né? Ele começa a trilogia dos 1000 Orcs. Volta ao Drizzt. De novo, eu não sei, eu literalmente não sei se vai vir assim. É bom deixar bem claro, eu não tenho essa informação. Eu realmente não tenho, não sou eu Sou eu. realmente não tenho. Pessoal, sou eu como fã, tá? E essa é uma outra fase na vida do Drizzt que eu acho que vocês vão gostar. Então, é assim. Eu sei que às vezes fica apertado. Hoje em dia livro físico não tá barato, mas gente, olha, os livros dos Drizzt vale a pena. Vira e mexe tem uma promoção. Use seus cupons, né, na Amazon, porque para quem gosta de fantasia, não só de RPG, é um livro muito gostoso. São todas aventuras Indiana Jones, né, Karine? Tem até umas referências muito diretas. Eu acho que é nesse mesmo, né? É esse, a gente tem alguém fugindo de uma coisa rolando atrás, sabe? Desesperado. Eu até escutei a musiquinha na cabeça, né? Mas é isso, pessoal. Karine, você quer dizer algumas palavrinhas aí pra galera? As palavras de tradução é o momento carinho, só para saber em que momento a gente está aqui. Tradução, vamos lá. Se você, Okay. vamos lá dar agora como tradutora. Eu não vou lembrar com toda certeza agora, mas eu gostei muito da minha escolha. Deixa eu me elogiar, né? O do Planície Vaassani. Muito né? bem. Porque eu sei que é um sufixo que é usado para alguns gentílicos, né? E eu queria muito usar uma coisa diferente do que a gente sempre usa. E eu queria usar um padrão que existia, né, em algumas outras obras. Então, eu gostei muito de ter usado isso aqui. Foi divertido, que bom que ninguém reclamou. Que eu acho que isso é o mais importante. Que bom que ninguém reclamou. E assim, traduzir nomes dos lugares, né, os neologismos como um todo, sempre são um desafio a mais, mas eu me divirto tanto. Eu vou estar reclamando, eu vou estar xingando o processo inteiro, mas eu vou estar tendo um momento de diversão da minha vida. Sabe? Assim como quando eu sou. Quando eu estou jogando RPG também, metade da minha diversão é chorar, é a mesma coisa que eu estou traduzindo. Metade da minha diversão é chorar, mas eu. Traduzir é um quebra-cabeça linguístico. Eu acho que, assim, se tem alguém que é fã de quebra-cabeça, de quebra-cabeça físico, eu normalmente não sou. Mas o momento que você quer xingar e jogar todas as peças longe é real. Mas isso também faz parte da empolgação, especialmente quando as coisinhas se encaixam bem. A diferença é que quando você é muito perfeccionista, você sempre vai achar que teve um buraquinho aqui ou ali. Só que não existe em tradução um para um perfeito. Assim como uma vez na minha aula da minha pós-produção editorial, terminei todas as matérias, terminei o TCC. Parabéns! Vamos chegar. Né? Uma coisa que, em uma das aulas, eu acho que foi de preparação e revisão de texto, foi justamente sobre não existir sinônimo absolutamente perfeito. Tem sempre aquelas mini nuances, não tem um para um absolutamente perfeito. Traduzir sem adaptar não existe. Não existe. Às vezes a adaptação tem que ser em maior ou menor escala. Existem já algumas técnicas fixas de você poder adaptar, ou de você poder mexer ou não. O que é aceitável, o que não é aceitável, né, em uma tradução barra adaptação. Existem também limites quanto a isso. Muita gente que não está envolvida com tradução acha que a tradução literal é a perfeita. Não existe isso. Pelo contrário, uma tradução literal demais, ela vai perder muito do significado, da carga, do impacto. E ao traduzir, você ainda tem que escolher se você vai tentar aproximar ou distanciar mais do leitor enquanto você estiver traduzindo. Então, tudo isso é escolha. E é escolha pessoal, é escolha mercadológica, é escolha artística. E você tem que pesar todos esses fatores. E isso é uma coisa que é sempre legal entender, porque é sempre legal ter essa informação. Além disso, existem liberdades que um tradutor nunca poderia tomar, nunca. O escândalo que eu sempre te falo, né, a questão do Oronoco, que mudaram o final. Fizeram alguma coisa também muito grande em uma das versões do Senhor dos Anéis, que eu não me lembro qual, que enquanto Tolkien ele estava vivo, ele ficou furioso. Né?
Às vezes o autor vive a pedir para arrumar problema mais do que o normal. Uhum. Entendeu? Então, eu me lembro uma vez alguém comentando, falando que tradutor estava se achando escritor por escolher soluções diferentes. Não, tradutor se acha escritor quando ele muda o final do livro. E muitas vezes, assim, grande parte das vezes, isso não costuma ser decisão tradutória, porque toda tradução publicada passa por uma miríade de profissionais. Uhum. O livro, isso é o mais bonito de tudo, né? Ele costuma passar a mão de muita gente. Tá, livros independentes frequentemente são equipes de uma pessoa só, normalmente uma pessoa sobrecarregada. Meu TCC foi em cima de livro independente, aí virou uma equipe de duas e também foi pesado. Não, você fazer uma pessoa sobrecarregada eu acho um absurdo. Né? Porque você não para. A elfa não descansa. E eu não sou mais sobrecarregada que a pessoa que escreveu aquele livro que trabalhou comigo no TCC, tá? Certo. Aquela lá sofre mais. Sim, estou falando de você. Karine, eu esqueci de perguntar, né, como é que foi pra você, porque, pô, além da gente ter o Watergate recitando, nós temos uma canção de Ninar no começo do livro. E aí? Então, isso foi muito engraçado. Quando eu recebi o livro, eu estava numa chamada do Discord com uma galera de fora, uma galera não brasileira, né? E é importante falar isso, porque eu comecei a, tipo, só dar uma passada no livro, sabe? Uma passada de olho. E eu tava, tipo, em chamada com o pessoal do Final Fantasy. E a gente tava fazendo alguma coisa, a gente tava no intervalo entre pools, eu acho, eu fui dar uma olhada. E do nada, eu só gritei, Are you fucking kidding me? Eu, tipo, você tá de sacanagem com a minha cara? E tipo, do nada, tipo, tava o pessoal quieto na hora, eu acho, não lembro se estava quieto, se estava falando de outra coisa, mas a questão foi completamente sem contexto. Agora imagina a pessoa que acalma, que não arruma problema com ninguém, do nada gritar você tá de sacanagem com a minha cara. Eu sei que todo mundo, tipo, que foi, né? Aí eu, não, eu só recebi um trabalho novo e tem um poema logo no começo. Vai se acostumando. Eu fiquei, não cheguei a ficar 3 dias naquele poema não, mas foi fácil. Uhum. E deixa eu te perguntar, Karine, uma coisa que eu gosto, tá? Sinto muito, eu acho que toda campanha de RPG tem que ter, principalmente quando você está começando, não que o Enter e o Jarlax estão começando, eles estão começando a construir uma nova reputação. Cara, é básico você proteger caravana, certo? Eu adoro isso. E vamos lá, alguém falhou num teste de morte ali, você concorda comigo? Você ficou surpresa ou você ficou puta, Karine? Aquilo foi um momento, foi um outro momento de sacanagem com a minha cara. Se bem que eu acho que não ia ter muito o que fazer, não. Não tinha o que fazer. Eu acho que não foi nem uma falha de teste de morte, cara. É só que. Sabe quando você tá. Nas regras da quinta edição, eu não lembro das anteriores, porque faz muito tempo. Nas regras da quinta edição tem coisas tipo: você tá inconsciente, tá na fase de começar a fazer teste de morte e você toma dano, conta como 2 falhas. Não, e tipo assim, de boa, eu concordo com todas as atitudes do Entreri ali, e eu acho que ele tava até sendo muito mais calmo do que eu esperava pra ele, tá? Que se fosse eu já tinha falado, mano, eu vou meter o pé aqui. Assim, eu sou aquela pessoa que não consegue nem jogar de neutro. Uhum. Eu me sinto mal. Mas sim, considerando o Entreri, ele foi muito legal. Ele foi muito legal. Ele foi muito legal. Tipo, ele foi super pragmático e tal. Eu entendo as reações de todo mundo envolvido ali. Tá. Menos a Natrogash, porque eles foram babaca de graça. Gente, pra gente dar um pouco de contexto aqui. Porque a gente... Bom, agora o Entreri, ele tá numa trilogia só dele. Ele tá crescendo, né? Qual que é o meu destino, qual que é o meu caminho, beleza. Mas a gente tem que lembrar que esse é o mesmo cara que queimou vivo 55 tripulantes de um navio só porque o capitão desrespeitou ele. Certo? É um puta de um arco emocional. Você concorda comigo? Eu não sei se foram exatamente 55 marinheiros, mas foi a tripulação toda do barco no Joia do Ralfim, né? Porque lá ele era mais bidimensional. Eu sou o cara mau, eu sou o vilão,
eu tenho um objetivo. Aqui a gente vê o crescimento dele. E eu acho que é uma das coisas que vai ganhando entre ele, né, Karine? Eu acho que ele, inclusive, passou a fazer mais sentido aqui. Porque antes eles afirmavam, né, que o Entre é uma pessoa que, tipo, tá, eu mato, eu não ligo, mas eu também não vou fazer isso porque eu não vou trabalhar de graça. Só que ele trabalha de graça pra cacete. Entre ele trabalha muito. Tipo, eu ainda não superei Sussurro. Sussurro não tinha por que morrer. Porque Nossa, a Sussurro nunca vai. Você nunca vai superar a Sussurro. Eu nunca vou superar a Sussurro, porque. Eu vou mestrar uma campanha na realidade paralela que você é Sussurro. Não tem perfil. Mas a questão é, cara, foi no mesmo livro, que foi logo depois ele falar que ele não mata à toa. Porque é perda de tempo, energia, ele não está sendo pago. Ele vai e fez isso. Né? Mas eu acho que o Entre ele passa a fazer mais sentido e ele ganha a complexidade da qual ele estava precisando. Provavelmente porque foi visto que ele tem um potencial muito grande que dava para explorar, então vamos mexer mais com o Entre. E, gente, falando nisso, se você gostou desse, se prepare, porque o terceiro dessa série, ele fecha, né? Eu tenho ele em inglês, eu sei como ele fecha. E acontece algo ali que é muito, muito entre ele para Jarlaxo, pro próprio para os próprios fãs de Forgotten Realms. Então fiquem de olho nisso, tá? Eu tô louco para ver a reação da Karine quando ela lê. Não sei se ela vai me xingar ou não, né? Agora eu sei do que você tá falando. Vamos ver. Né? Mas acho que é isso. Vamos para o momento, Karine? Eu gosto do momento Karine. Eu estava pensando no momento Karine. Peraí, deixa eu fazer os dedos de 10. Hã? Dedos de jazz. Eu sempre faço quando eu falo momento Karine. Eu coloco a Ravenazinha aqui. Isso. Eu estava pensando no momento Karine. Aí eu vi que eu não lembro se eu já soltei essa no último momento Karine. Eu soltei no Blue Sky. Na verdade, é porque eu estava lendo. Eu peguei a Ilíada para ler. Eu li? Não, mas eu li um pedaço do E teve uma frase, logo na verdade nem prefácio, uma introdução, que é um paratexto também, que me pegou e eu vou levar para a vida. Porque sabe quando uma pessoa fala um negócio que você tem pensado há tempo, só que você não sabia exatamente como articular? E que foi que para aprender, né, para você aprender coisas novas e conseguir mais conhecimento, você não vai conseguir fazer isso se você não estiver disposto a, primeiro, desaprender conceitos que não eram, certos, né? Você, para construir conhecimento, você tem que estar disposto a abrir mão de conhecimento anterior que foi provado, né, falso, né? Como, sei lá, sair do modelo geocêntrico para o heliocêntrico. Né? E se você do impacto que essa frase tem, você não está disposto a aprender, se não estiver disposto a desaprender antes. Porque admitir que está errado, estar disposto a mudar de ideia e a absorver visões novas, é uma coisa que demanda muita coragem. Eu acho que mais coragem ainda do que falar o que pensa é você mudar de ponto de vista. Você pega, recebe a informação, você reajusta a informação, você pensa criticamente sobre a informação e você decide se adota ela ou não. Então, eu falei muitas vezes aqui, em outros momentos de Karine, sobre o se aceitar, afirmar a si mesmo e bater o pé. E isso é essencial, especialmente quando uma pessoa se anula demais. Mas estar disposto a adaptar sua visão por uma outra mais lógica e que faça mais sentido e mais embasada também faz parte do processo de crescimento. E você se sentir seguro o suficiente consigo mesmo para saber que você não vai deixar de ser você, apesar de você reavaliar sua visão de mundo, também é uma parte essencial do processo de crescimento de alguém. Muito bem. Razena. Bom, pessoal, como sempre, né? Com a nossa elfa tradutora local, o pessoal sabe que eu tenho muito carinho pela Karine, né? Não vou rasgar cedo aqui, porque a elfa não gosta. Não sabe lidar.
Não Eu sabe adoro lidar, elogio, né? mas eu não sei lidar. Mas, pessoal, sigam a Karine, acompanhem o trabalho dela. Ela raramente posta alguma coisa, mas manda, se for dúvida de tradução, ela responde, Eu tô né? tentando, tá? Eu tô tentando Aham. ficar mais presente de novo. Bom, e lembre-se, pessoal, esse ano 2026 nós temos, né, Bienal em São Paulo. Então, vamos lá. Como uma boa editora, né? Nossa querida Jambô, provavelmente a gente vai ter algumas novidades lá, com certeza, né? Esperamos que uma dessas novidades seja o Drist. E eu espero que a Karine vá estar na Bienal de São Paulo, Vai depender do né? orçamento. Vamos E não ver tô o lidando com orçamento. mudança. Aham. Né? Porque vai ser muito legal, porque ela tá. Ainda tem um livro especial para ela autografar para mim, né, Karine? Então. Mas é isso, pessoal. Karine, muito obrigado. Eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro. E lembrem-se, pessoal, né? Uma aventura de cada vez. Certo, Karine? E é claro, nunca façam acordos com dragões. Tchau, tchau. Tchau, tchau.